nesse horário. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, aqui estamos mais uma vez, iniciando o nosso programa, e como aqueles que já nos acompanham sabem, tem como objetivo reproduzir essa prática que é já bastante conhecida, mas nem sempre praticada, que é o culto do Evangelho no lar. Inclusive lembro, por oportuno, a campanha, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, que tem como título o Evangelho no Lar e no Coração. Então, que realmente possamos atingir esse objetivo. Muita paz para todos os nossos ouvintes, envolvendo os lares, sintonizados com a nossa emissora neste momento. Participando do programa, como sempre, Eni Lima de Menezes, João Carlos e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Vamos à leitura da nossa página preparatória, que é do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, e tem como título Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Essa frase, perguntou Jesus, está registrada no Evangelho de Mateus. E Emmanuel comenta o seguinte: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participa do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos percebem, ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Assim, Jesus, aqui estamos para a realização de mais um culto cristão no lar, na noite de hoje. Possamos merecer a tua benevolência, o teu amor, a tua saúde, para que possamos vencer as dificuldades do momento. Que haja, Senhor, entre nós paciência, prudência, que sejamos, Senhor, aquelas criaturas capazes de retribuir o mal com o bem e que possamos ser amanhã melhores do que hoje. Ajuda-nos para que possamos ajudar
e dá com que recebamos a tua ajuda benéfica, o teu amor possa reflorir entre nós. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Então hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. E nós vamos ler os subitens 1, depois o 3, nós vamos pular o 2, que é praticamente a mesma colocação, só que citado por um outro evangelista. Então é retribuir o mal com o bem, e Allan Kardec se baseou primeiramente no Evangelho de Mateus e depois de Lucas. Mas para ganhar tempo, nós vamos só ler o que registrou Mateus, dizendo o seguinte, são palavras de Jesus. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serem filhos do vosso Pai que está nos céus, e faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. E no mesmo capítulo, mas no versículo 20, Allan Kardec registrou aqui no Evangelho ainda. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então nós vemos aqui, né, nessa passagem do Novo Testamento, a recomendação de Jesus, fazendo inclusive comparações, né? Porque a mensagem que ele trouxe foi de amor incondicional. Mas se nós só restringimos o nosso amor para aquele que nos ama, então diz aqui também o Evangelho, né? Que assim faziam também os fariseus. E até na mensagem que foi lida pelo João Carlos, nós vemos que fazer aquilo que compete mecanicamente, até os irracionais fazem. Né? Nós, já no século XXI, temos que já agir diferente. Então nós temos que sair dessa postura, né, de amar só quem nos ama e procurar dilatar esse amor até que ele se transforme num amor universal e incondicional. A mensagem que a gente leu no início fala exatamente que agir corretamente é a nossa obrigação. A gente não faz mais do que a nossa obrigação, né? Quando a gente é honesto no trabalho, quando a gente cumpre os nossos deveres, a gente está fazendo o mínimo. E então ele está dizendo aqui, de 20 séculos para cá, ou seja, desde a passagem de Jesus, nós temos que ser, como a palavra que ele usou, extraordinários, ou seja, nós temos que ser acima da média. Se nós já conhecemos o Evangelho do Cristo, nós temos que buscar ser acima da média, né? Além do ordinário, que é a pessoa comum que já cumpre as suas obrigações. Cumprir as nossas obrigações é o mínimo que a gente pode fazer. Né? E é mais do que um dever, né? Porque, né? Senão a gente não sobrevive. Né? Exato. Mas realmente agora chegou o momento da gente fazer aquele um pouquinho mais. Uhum. E aí inicia o comentário de Kardec sobre essa passagem. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, ele não está falando aqui de dificuldades, ele está falando da vitória que é sobre nós mesmos sair do amor daquelas pessoas do nosso convívio para amar os nossos inimigos. E continua, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando,
que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. É a questão da faixa vibratória, né? A gente sente a vibração antagônica quando está diante de uma pessoa, como diz a linguagem comum, que o santo não bate, né? Às vezes pode ser questões desta encarnação mesmo, que a pessoa nos fez mal ou que nós fizemos mal a ela, né? Que não existe essa simpatia mútua, ou pode ser até questões de encarnações anteriores, né? Às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente não sabe porquê, mas não vai bem, ou ao contrário, não sabe porque gosta tanto daquela pessoa, né? Às vezes as explicações estão em outras existências. Para que possamos vencer as nossas dificuldades, dado ao nosso próprio maneira de ser e de ver as coisas, ser caridoso para com aquelas pessoas que nós queremos bem. É isso que nos fala o ponto da noite de hoje. E continua então aqui Allan Kardec. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes, quer dizer, né, do amar verdadeiramente e aquele amor que deveríamos desenvolver para com o inimigo, são duas coisas diferentes, são amores diferentes, né? A gente não pode também confundir. E essa diversidade, diz aqui, né, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação da repulsão dos fluidos. Então Kardec está inclusive usando a ciência para justificar um comportamento que é do espírito, né, do ser humano, né? E continua ele, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Então, se nós temos essas duas formas de sentir, né, e que inclusive a própria ciência justifica, é lógico que nós temos que escolher o que é melhor. Mas, infelizmente, tem pessoas que não agem assim, né? Elas emitem pensamento negativo, aquilo está fazendo mal a ela, não está fazendo bem, mas ela não é capaz de cair em si e ver que a mudança de comportamento pode mudar também aquele mal-estar que ela vem sentindo. Né? Então é muito importante esse raciocínio de Kardec, porque ele está, inclusive, né, trazendo a questão de uma lei física para justificar um comportamento humano, saindo um pouco do campo da religiosidade, porque muitas vezes, pois isso aí é problema de fanatismo, né, de ser religioso, mas não, ele está falando aqui de ciência, de uma ciência que é exata, que é a física. É a lei da atração e a lei da repulsão dos corpos, né, das energias, vamos dizer assim. Aí continua aqui. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. A gente sente essa... Né? João Carlos até já falou nisso. Né? A gente às vezes não sabe nem explicar. Mas ou a gente sente uma atração muito forte por alguém logo na primeira vez que vê, ou um antagonismo que se a gente não conhece essa pessoa, como é que eu já estou sentindo isso? Sou gerida pela pessoa, né? Mas é devido a esse problema, né? A gente não sabe como é que nós, como espíritos mortais, nos comportamos, às vezes, em outra encarnação, né? E às vezes até dessa mesmo, alguma coisa que a pessoa faz que nós não gostamos. As situações são diversas, mas o resultado, de modo geral, é o mesmo, né? Ou provoca bem-estar ou provoca mal-estar. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos,
A gente não vai tratar o inimigo com tapinha forma nas costas. Isso, na verdade, seria uma hipocrisia da nossa parte. Né? Se este preceito parece de difícil prática, amar os inimigos, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Né? Não se trata disso. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Porque, inclusive, aqui nós nos lembramos agora, né, de que no grego, né, existem várias palavras para exprimir diversos tipos de amor. Tá? Infelizmente, na língua portuguesa, nós só temos essa palavra, amor. Né? Eu me lembro muito até quem é professor, ou mesmo quem trata com adolescente, né, tem contato assim, direto com adolescente, né, como é que eles agem em termos do amor. Muitas meninas, principalmente alunas, né, num dia estava falando que amava o fulaninho, né, e no dia seguinte ela odeia o fulano, né, quer dizer, mudava, em 24 horas mudava completamente, do amor para o ódio, né. Mas na verdade ela nunca teve amor, também nunca teve ódio, mas aquela mudança é porque não existe várias palavras para designar. O que eles sentiam era simplesmente alguma sensação, né, algum prazer de estar perto, mas aquilo não era amor ainda. Está amadurecendo os sentimentos. Exatamente, era o germezinho do amor. Né? E aí, terminando esse item, diz assim: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. É a questão orgânica mesmo que nós já falamos. Né? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se a gente fizer isso, a gente já está no bom caminho. Né? Se perante um inimigo, alguém que nós consideramos que nos fez mal, nós não guardarmos ódio, rancor e desejo de vingança, já é o caminho, nós já estamos no caminho certo. Né? É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. E sem, como ele já disse antes, o sentimento de superioridade. Né? Nós achamos que nós estamos perdoando porque nós somos melhores. Não, estamos perdoando porque nós precisamos perdoar para nosso próprio bem, né? Não para o bem do outro. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, a partir do outro, o desejo de reconciliação, nós não impormos obstáculos, nós abrimos também o nosso coração para essa reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. Ou seja, se a gente observar que aquela pessoa está se dando bem, não ficar com inveja, nem com raiva dela, né? Mas desejar-lhe o bem também, experimentar esse júbilo, né? A alegria pelo bem do próximo também. Né? É socorrê-los em se apresentando ocasião, como nós devemos fazer com qualquer ser humano, né? Com qualquer criatura de Deus. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Esta lição de hoje, bem clara, bem precisa, que nós possamos realmente amar os nossos inimigos da mesma forma que Jesus nos ensinou como deveríamos amá-los. Se a gente já não nutrir esses sentimentos de raiva, na verdade os beneficiados somos nós mesmos, né? Porque sentimento de raiva não faz bem nem para nosso corpo físico, né? Muito menos para o nosso espírito. A raiva provoca várias reações orgânicas, né? Desde um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor no rim ou em qualquer outro órgão. Por quê? Porque é o sentimento que comanda as reações físicas. Então, se a gente não desejar o mal do próximo, a gente pelo menos já está fazendo bem para nós mesmos, né? E fechando com chave de ouro o estudo deste programa, nós vamos ler
do livro Maria Dolores, pelo espírito do mesmo nome, de Psicografia Franciscana de Xavier, o poema chamado Ofensores. Então nos diz assim a poetisa: à frente do dia a dia, não ouvides, alma boa, se alguém te fere, perdoa, nas lutas que vêm e vão, esguarda-te em paz no mundo, ofensa, às vezes na vida, vem da lágrima escondida sob a forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, outro guarda a desventura de uma feição infeliz. Outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre, quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Bonita mensagem, né? Então, o ofensor é esse deserto pedindo água, que fala a mensagem, né? E a água do amor que às vezes nós podemos dar um pouquinho, uma gotinha que seja, né? Então vamos encerrando o nosso programa, o nosso momento de reflexão, orando a Jesus, pedindo por todos os lares que aqui estão nos ouvindo, cada coração, cada mente que está sintonizada aqui na Rádio Rio de Janeiro, seja pelo radinho de pilha, seja pelo computador ou pelo celular, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, Senhor, que possamos juntos formar uma corrente de amor, esse amor que socorre não só aqueles mais próximos de nós, mas que começa já a transbordar aquelas pessoas que nos têm como inimigos ou que nós ainda os vemos como adversários ou inimigos. Muitas vezes inimigos da causa, inimigos do bem em geral, pessoas que ainda não percebem o bem que é ser do bem, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. A todos esses, o nosso desejo de paz, o nosso desejo de que encontre o caminho correto. Obrigado por tudo, Senhor, que possamos ter momentos felizes em nossas vidas e espalhar essa felicidade na medida das nossas condições. Que assim seja. Se você, ouvinte, gostou do nosso programa e quer indicar para alguém, ele será reprisado no próximo sábado, às 6 horas da manhã. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.